Alô, galera do Camil do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, espero que estejam bem. Nós estamos chegando aqui na última aula com conteúdo voltado para a nossa AE2, né? A segunda avaliação do trimestre. Relembrando, a primeira avaliação de vocês foi a avaliação do nivelamento. Essa é a segunda avaliação voltada para os itinerários. Então é importante que vocês estejam atentos à FOA, ficha de orientação de estudos. Fundamentalmente vão cair dois assuntos: industrialização e agropecuária, Brasil e mundo. É um assunto que nós trabalhamos aqui em 4 aulas. Essa é a aula 4, como vocês podem ver. Foram 2 de industrialização, 2 de agropecuária. E é um assunto também que já foi visto de alguma forma no ano passado. Não é? Esse conteúdo é um conteúdo do segundo ano e é um conteúdo também que vocês viram agora no nivelamento. A parte de industrialização vocês também viram nas aulas da base comum, que nós estamos trabalhando com a evolução do capitalismo, falamos das evoluções industriais, das características da industrialização. Aqui no itinerário nós focamos um pouco mais nas fases da industrialização brasileira e nas características da industrialização brasileira. Mas eu alerto a vocês a importância desse assunto e que vocês fiquem atentos, porque essa avaliação vai ser toda pelo itinerário, vão ser os conteúdos do itinerário. Espero que vocês tenham um bom resultado e contem comigo se precisarem tirar alguma dúvida aqui no fórum da própria Camil de Geografia, Carreiras Militares de Geografia desse itinerário, beleza? Olha só, para essa nossa aula, a aula 4 dessa sequência, a segunda dessa sequência didática, né? Aspectos da agropecuária mundial e do Brasil, seus aspectos socioeconômicos e ambientais. É preciso que nós resgatemos um pouco o conteúdo da aula anterior, onde nós trabalhamos com... Eu coloquei 20 terminologias, não sei se vocês se lembram disso, 20 terminologias bem importantes referentes a essa temática. Não é? E além dessas terminologias, nós falamos um pouco sobre sistemas agrícolas pelo mundo, né? Características da produção agrícola e o papel do Brasil nesse cenário. Hoje o nosso foco, nessa aula de 30 minutos, é um foco na realidade brasileira, histórico do uso do solo e estrutura fundiária do Brasil. É uma forma de... Sempre aparece isso, né, nas suas provas. Dinâmica atual da agropecuária brasileira, características da produção e comercialização dos commodities agrícolas no Brasil. Primeiro importante esse termo, commodities agrícolas. O Brasil é um dos grandes produtores de commodities agrícolas do mundo. O que são commodities agrícolas? São aqueles valores, no caso aqui, de produtos primários vinculados à agricultura, que são vendidos no valor universal, uma saca de soja, uma saca de café. Então eles têm valores universais. Há também os commodities minerais, não é disso que eu estou falando aqui agora. Agora o nosso foco é nos commodities primários. Beleza, beleza, beleza? Então vai ser essa a nossa conversa, é um assunto absolutamente importante e essa primeira imagem já nos dá uma noção disso que eu quero falar, da importância do que eu quero falar. Possivelmente muitos de vocês sempre viveram no meio urbano. Possivelmente alguns de vocês sempre viveram nas cidades. Tem pouco ou nenhum contato com o meio rural, não é? Com uma área de produção, acabam estudando isso pelos livros e vendo alguma coisa em filmes, mas tem pouco contato. E eu tenho receio que muitos de vocês não tenham noção de toda uma estrutura ou toda uma infraestrutura que precisa acontecer para quando você vá no mercado, nas prateleiras do mercado, você tenha acesso a essa diversidade de cores e coisas, não é? Fundamentalmente, elas advêm da natureza, de uma natureza produzida, tecnicizada e desejada para que seja transformada, ou seja, ela é fecundada a natureza, né, o solo, e a produção é uma produção em larga escala voltada exatamente para isso, para um consumo supralocal. Não é o consumo de quem está lá no campo, nada disso. É uma produção voltada especialmente para o consumo urbano.
E quando você entra no mercado, você vê esses elementos, desde hortifruti granjeiros, não é? Altamente perecíveis, então normalmente produzidos no cinturão verde das grandes cidades, porque eles não podem ficar muito tempo, nem mesmo no mercado, eles aguentam muito tempo nessas áreas frigoríficas, né? Eles precisam ser colhidos, transportados rapidamente e muito rapidamente chegar à mão do consumidor, não é? Aqui você tem laticínios, tem uma característica também parecida, especialmente os que precisam de refrigeração, porque os leites, né? Hoje você tem leites que têm uma validade de 3 meses, né? Claro, com produtos com uma série de artificialidades, mas que os mantém assim como sucos. Suco natural de laranja, não tão natural, né? Se bem que aqui os que dizem que são efetivamente natural, a priori devem respeitar essa divulgação. Mas eu trouxe essas imagens aqui para mostrar a vocês a importância dessa produção primária, dessa produção da agropecuária, não é? Ainda que, eu vou insistir nisso porque é algo importante, ainda que ela não atenda, no caso brasileiro especificamente, às necessidades básicas do cidadão, muito menos do cidadão do campo. E aí você tem algumas idiosincrasias, algumas situações completamente complexas e difíceis de você entender. Como é que o Brasil, que é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, convive com fome e subnutrição? Não é verdade? É uma pergunta que devemos fazer. E a resposta fundamental é que nós estamos falando de agricultura comercial. Se é comercial, é mediada pelo capital. Quantas e quantas vezes nós saímos do mercado, de um bazar, e encontramos um pedinte na rua, não é? Então tem a comida e tem a fome, mas entre a comida e a fome tem a caixa registradora e o segurança, óbvio, né? Ou seja, o intermediário entre o alimento e quem está com a fome, na lógica de um sistema capitalista como o nosso, é o capital, é o dinheiro, né? E aí você tem essas situações complexas de ver índices de desnutrição ou fome em países exportadores de mercadorias, como é o caso do Brasil, não é? As imagens que nós vamos ver a seguir são várias imagens, né? São cerca de 20 imagens, mapas e gráficos, são exatamente para falar dessa estrutura e dessa produção nacional, né? E das características da produção nacional. Ao final dessa aula, eu coloquei 5 questões sobre a agropecuária brasileira e mundial que caíram recentemente na prova da SPSEX. Eu não sei se vai ser possível tratar delas aqui na nossa aula por conta do pouco tempo que nós temos, mas de qualquer forma fica como instrumento de estudo para você, como faça um simuladozinho aí com essas 5 questões, tá bem? Elas estão com gabarito nos slides que vocês têm disponíveis aí no AVA de geografia, mas tente respondê-las sem ver o gabarito e depois confira para ver se você acerta. Vamos lá, vamos começar aqui. Então, Brasil, Organização Espacial da Agropecuária. Você percebe que na vasta área amazônica, não é? Você tem aqui extrativismo vegetal. Esse mapa é óbvio que trabalha com uma generalização, não é, gente? É óbvio, eu estou trabalhando numa escala muito pequena, vejo o território brasileiro todo e aí eu trabalho com a generalização. Ainda assim é possível nós termos alguns elementos que merecem nossa atenção, como por exemplo, mesmo na porção sul da floresta amazônica, sul e leste, a expansão da agricultura e da pecuária comercial, né, em alguns pontos aqui. Você percebe que a pequena agricultura comercial e de subsistência acontece em áreas densamente povoadas do Sudeste, mas também aqui, olha, no Nordeste brasileiro, fazendo com que o Nordeste seja a região do Brasil que tem maior número de pessoas, proporcionalmente à sua população,
que ainda vivem no campo, aqui especialmente no Agreste e no sertão nordestino, não é? E o que chama muito, muito, muito a atenção da análise do nosso mapa é essa mancha laranja que mostra a pecuária melhorada, não é? A gente pode dizer que nessa faixa aqui, que se estende pelo centro-oeste, sudeste e parte do nordeste, você tem a área de maior modernização da agropecuária comercial no nosso território. E o que é essa agropecuária comercial, professor? O que é que você está falando? O que é que significa essa expansão da agropecuária comercial, da agropecuária moderna? Isso é bem importante. Na década de 70, fundamentalmente, eu comentei isso na aula passada, os governos militares, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, né? Esses países adquiriram tecnologia produzida fora, aqui entre nós foi o período dos governos militares, adquiriram tecnologias produzidas fora, de maquinário, de herbicidas, e lançaram mão de produzir a agropecuária em terrenos até então tidos como improdutivos, como por exemplo o cerrado brasileiro, solo muito ácido. A questão do solo foi fácil de resolver. Não é? Se o solo é ácido, você bota algum produto básico. No caso aqui a gente usa muito cal e por isso o nome calagem. O fato é que essa tecnologia da calagem, mas outras mais com maquinário e tal, levaram a forte modernização do campo. Quando a gente fala de modernização, é implemento de tecnologias para aumentar a produtividade. Tanto maquinário como tecnologia de cuidados genéticos, como alteração e uso de herbicidas, pesticidas, fertilizantes. O fato é que esse implemento de tecnologia levou a expansão da agricultura comercial pelo Cerrado brasileiro, pelo centro do território brasileiro, não é? Bem importante isso, e com várias repercussões, por exemplo, aumentando muito a produção comercial brasileira, as exportações, aumentando a produtividade, modernizando o campo, e expulsando mão de obra, já que o campo está mecanizado, eu não preciso de tantos trabalhadores, essa é uma relação bem interessante, não é? Repercussões ambientais, porque você tirou vegetação nativa, o cerrado é considerado um hotspot, um bioma em extinção. Você tirou a vegetação nativa e homogeneizou com soja, com algodão, com arroz, com feijão, não é? Com milho. Esses são produtos da agricultura comercial. Outra característica, essa agricultura comercial está vinculada a grandes propriedades mecanizadas e com pequeno uso de mão de obra, proporcionalmente pequeno uso de mão de obra. Então são latifúndios, mesmo que produtivos, ocupando poucas pessoas, e principalmente o trabalhador já não vive mais no campo, vive na pequena cidade da periferia, na periferia de uma pequena cidade, chamada cidades do agronegócio, que pipocam especialmente pelo centro-oeste brasileiro. São cidades pequenas, mal estruturadas, o trabalhador rural vive ali, vai trabalhar no campo e retorna para essas pequenas cidades, né? Essa é uma realidade odierna do nosso tempo, né? E merece muito a nossa atenção. Outra coisa, como é uma produção voltada para o lucro, uma relação patronal, é uma produção que depende de créditos, né? E consegue esses créditos, porque está vinculado a grandes empresas rurais, muitas vezes de capital supranacional, que vem para cá, explora o nosso território. Só que boa parte da produção não fica aqui. O Brasil, como eu falei, é um dos grandes exportadores de commodities agrícolas. Então produz-se muito no território, mas não para atender necessariamente a uma lógica endógena do nosso território. Produz-se e segue por canais de exportação para os portos e dos portos para atender a demandas de mercados europeus, orientais, especialmente o mercado chinês, grande consumidor de commodities minerais e primários do Brasil, não é? Olha quantas informações importantes nós travamos aqui, não é? Já que eu falei de alimentar a população, vão aparecer gráficos adiante, mas eu já vou alertar aqui agora.
O contraponto dessa agricultura comercial seria a agricultura familiar, agricultura em pequenas propriedades. Essas atenderiam não é o melhor verbo não, essas atendem, não é? De uma forma mais ampla a alimentação da população local, não tem tanto crédito, não são tão mecanizadas, usam mais mão de obra, não é? E aí você vai ver, inclusive, que os produtos delas são diferentes. Os produtos da agricultura comercial são aqueles que eu falei aqui de forma muito presente em toda essa grande extensão do território brasileiro. Ao passo que para a produção familiar você tem uma diversidade maior, ainda que na composição da cesta básica do brasileiro alguns produtos são notórios, ganham destaque, como o feijão, o arroz, a mandioca, por exemplo. Né? Valor da produção agropecuária. Como eu falei, percebam vocês que as áreas com maior conteúdo técnico tem cores mais escuras, ou seja, o valor da produção é maior. Olha o destaque para São Paulo, o Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais, não é? Os 3 estados do Sul e a expansão da agricultura comercial pelos estados do Centro-Oeste, inclusive o Distrito Federal, né? Mas Goiás, Mato Grosso do Sul, pega também boa parte do Nordeste. À medida que você vai chegando na região amazônica, a prevalência da selva, estruturas mais arcaicas ainda, você tem um baixo valor da produção agropecuária. Os mapas, como eu falei, vão dialogar com essas informações primeiras que eu dei aqui. Produto interno bruto, super importante esse mapa, super importante. Observe a legenda primeiro, setor da atividade. Na composição do PIB, ou seja, na riqueza de cada um dos estados, a riqueza a partir da agropecuária é a verde, da indústria é a vermelha. Do setor terciário, que pegaria o comércio, a administração, o terciário superior, outros serviços, seriam essas outras cores aqui. Como o Brasil é um país fortemente urbanizado, você tem uma forte terciarização da economia. Você percebe que em todos os estados há uma maior concentração dessas 3 cores, especialmente se somadas, né? O amarelo, o azul e o roxo. No nosso caso aqui, merece atenção nós observarmos a agropecuária. Percebam vocês que estados de grande produção agropecuária como São Paulo, a participação da produção agropecuária no PIB é bem pequena. Minas Gerais, da mesma forma. Paraná, da mesma forma. O estado que tem maior participação da agropecuária na composição do PIB é o Mato Grosso, não é? O destino da expansão da agricultura comercial. Ainda assim, percebam vocês que perfaz aqui menos que 30%, cerca de 30% do PIB do estado, não é? O que nos leva a uma conclusão. A produção agropecuária, ainda que seja volumosa, o valor agregado dela é pequeno na composição do PIB dos estados e do país. Se você for perceber a composição do PIB brasileiro, você vai ver que há uma forte concentração, tanto de mão de obra como de riqueza, no setor terciário, depois no setor industrial, no setor secundário industrial e, por fim, no setor agrário. Tá certo? No setor da agropecuária, no setor primário. Agropecuária e exploração mineralógica. Bem importante essa informação, não é? Adiante, olha só que bacana, utilização das terras no Brasil em 2006. A urbanização ocupa, os espaços urbanos ocupam menos de 4% do nosso território. É louco isso, não é? A vegetação nativa, 66%. Você fala, pô, que beleza! 66% de vegetação nativa, muita... É verdade, só que desses 66%, seguramente aí, 40% são da floresta amazônica, da região amazônica, né? Os outros são de outras reservas, as reservas obrigatórias que tem que ter nas fazendas. As pastagens e a agricultura ocupam cerca de 30%, mas vem numa crescente. Mais e mais áreas são incorporadas, tanto a agricultura como a pecuária. Aqui mais uma vez, né? Falando da ocupação do território. Gente, algumas vezes eu coloco slides com textos, eu não vou fazer a leitura
desses slides. Eu deixo para que vocês usem como material de aprofundamento, não é? É um outro gráfico tratando da mesma informação, só que um pouco mais detalhado, né? Uso da terra. Aqui eu estou descartando a vegetação natural. Então, do que é usado, você tem pastagens plantadas, alterou vegetação, 32%. Matas e florestas naturais estão aqui, 29% do que é usado, não é? Pastagens naturais, 18%. Lavouras temporárias. Qual é a diferença da lavoura temporária para a lavoura permanente? Você percebe que a lavoura temporária tem um espaço muito maior, aí especialmente por conta da soja, né? Temporária é aquela lavoura que a cada safra você precisa plantar de novo. Mas toda safra não é assim? Não. A laranja, por exemplo, você planta o laranjal, ela brota, vai ter a laranja, você colhe e espera a nova safra, né? Café, o cacau, essas são lavouras permanentes, tá bem? Esse gráfico aqui é super importante para o nosso diálogo. Apesar dele ser antigo, não é? Ele diz respeito a um período de 69 a 89, mas ele permanece muito atual. E os números que se você for ver com outros recortes mais próximos do atual, você vai ver que não tem tanta diferença. Eu trouxe esse recorte aqui porque também nos possibilita olhar para um período de expansão da agricultura comercial pelo Centro-Oeste e modernização no campo do Brasil. Aqui você tem produtos voltados ao consumo interno, arroz, feijão, mandioca, cesta básica do brasileiro, né? Arroz, feijão e farinha. De uma forma geral, eu tendo a acreditar que todos vocês hoje comeram pelo menos um desses itens aqui. Normalmente com alguma proteína, né? E os produtos voltados para a exportação. A cana, especialmente aí por conta do etanol, açúcar e etanol, energia também. A laranja, o Brasil é o maior exportador de sumo de laranja do mundo. E a soja. Aos produtos de exportação, poderíamos acrescentar o algodão, poderíamos acrescentar o milho. Né? São produtos muito fortes. Eu vou chamar atenção aqui para esses percentuais, tanto do valor de produção como da área colhida. Percebo que nesse período aqui, de 70 a 90 praticamente, né, 2 décadas, você teve um acréscimo da produção de arroz e da área produzida do arroz, um acréscimo da produção de feijão e da área produzida de feijão. É bom lembrar que o Brasil é o maior produtor de feijão do mundo e o maior produtor de arroz de todo o mundo ocidental. Concorrer com o Oriente é brincadeira, não dá, né? Porque o arroz está presente na base alimentar de boa parte do Oriente, notadamente China, Japão, e aí eles produzem muito mais. Mas do mundo ocidental, o Brasil é o maior produtor. Percebe que a mandioca, que tem vários derivados, né? Desde a farinha de mandioca até a mandioca in natura, tem vários. A produção da mandioca nesse período diminuiu, bem como diminuiu a área plantada. Por outro lado, quando você vê a produção para exportação, você percebe que teve um crescimento assustador da cana. Ah, professor, mas a cana não tem a ver com o ciclo canavieiro, ciclo açucareiro lá do início da colonização. Já não é mais somente aquela. A cana do Nordeste continua a acontecer. Só que a produção muito mais intensa hoje não é no Nordeste, é no Oeste Paulista, Triângulo Mineiro também, não é? Que você tem uma cana produzida de forma mais moderna, tecnicizada. No Nordeste ainda tem uma estrutura arcaica de produção, e essa cana do Oeste tanto serve para a produção de açúcar como para a produção de etanol, não é? Olha como aumentou. Comparativamente, então, é assustador. Aumentou 235% da produção e a área plantada cento e tanto. Da laranja, olha o aumento aqui, 300 e tanto. E da soja é o mais assustador, não é? A soja teve um aumento em 20 anos de quase 3.000% da área plantada e em relação, da produção, e em relação à área colhida, plantada e colhida, mais de 1.000%. Não é? É assustador tanto o ganho com produtividade
Você vê que a área colhida cresceu num ritmo inclusive inferior ao crescimento da produção, o que significa que houve implemento de tecnologia, maior produtividade, né? Se você compara a soja, que é voltada especialmente para exportação, com, por exemplo, a mandioca, você percebe que os destinos da produção do campo em larga escala atendem a uma lógica efetivamente comercial muito mais do que uma lógica de subsistência. Caminhando aqui, participação dos produtos no Brasil, aí tem os produtos que são chaves para a nossa pauta de exportação, soja, café, mandioca aparece aqui com 3,8%, né? Vamos ver quem são aqui. Primeiro, soja. Segundo, tem outros aqui, né? Então, segundo individualmente, milho. Terceiro, cana de açúcar. Sétimo aqui. Quarto, café. Beleza, olha, produtos da exportação. Quem é esse daqui? Feijãozão. Feijão com destaque ao consumo nacional. Porque, bom, o Brasil tem um mercado interno interessante, né? Um país dos mais populosos do mundo, urbanizado, e o feijão está na base alimentar brasileira, então merece muita atenção. A laranja aparece aqui também, e o arroz, bem como a mandioca, merecem destaque por serem consumidos especialmente internamente. Então, desses todos aqui, destaque a mandioca, o feijão e o arroz, que dizem respeito ao consumo interno especialmente. Olha a pecuária, galera. Efetivos de bovino em 95 e em 2006. O que é que você percebe na comparação desses dois mapas? Uma década aqui na transição do século XX para o século XXI. Você percebe a expansão do rebanho bovino na franja amazônica. Isso, evidentemente, coloca floresta abaixo, né? Desmata para que haja ocupação do gado. Na verdade, você tem desmate para o uso da madeira, depois a madeira pecuária, depois a soja e depois a pecuária. Falando de soja, país da soja, olha só, 1970 praticamente você tinha soja no sul, nos estados do sul. Em 2003, uma forte extensão da soja para todos os estados do Brasil central aqui e tocando na franja amazônica. Olha a pressão aqui. Compara com aquele mapa anterior. Estão vendo aqui? Não é? Rondônia, Mato Grosso, Pará. Olha cá. Rondônia, Mato Grosso, Pará. Estão percebendo? São os estados que formam o arco do desmatamento, a área de maior pressão sobre a floresta amazônica. Pressão nesse sentido, desmatar para a expansão da agricultura comercial. Podemos dizer seguramente que essa região é o fronte da agricultura comercial, e vou falar de outra região muito, muito, muito importante. Essa região aqui, ó, na conjunção desses 4 estados. Ela tem um nome específico dado pela Embrapa, que é Matopiba. Matopiba. Um acrônimo feito com as siglas iniciais desses 4 estados. Essa é a área de maior crescimento da produtividade nos últimos 10 anos, ou seja, é o fronte da agricultura comercial aqui, no limiar com o sertão, não é? Aí o limite mesmo é a pluviosidade, até onde é possível plantar soja, você vai tendo. Aqui não vem mais para dentro porque já começa a ficar muito seco e o custo com irrigação encarece muito a produção. Um outro dado importante que eu comentei no início é sobre a estrutura fundiária brasileira. Eu vou colocar esse gráfico aqui, ele é revelador, e depois vou fazer alguns comentários, os outros nós vamos passar mais rapidamente, né? O Brasil é um dos países de maior desigualdade desigualdade socioeconômica do mundo, não é? O índice Gini do Brasil, que é o índice que mensura a distribuição de renda, é dos piores do mundo. E isso não é diferente no campo, ao contrário, não é? Surge no campo a elite rural que vem para as cidades e mantém essa estrutura muito desigual, uma perversidade na história e na dinâmica do território do nosso país. Aqui, em relação à estrutura fundiária, isso salta aos olhos e é ainda mais agressivo. É uma estrutura fundiária concentradora, vinculada mesmo ao processo histórico de doação de sesmarias
para os filhos de algo, não é? Depois, na Lei das Terras, em 1850, as terras são do Estado. Quem quiser comprar tem que pagar. Quem é que podia comprar? O escravo podia comprar? Não. O índio podia comprar? Não. Quem é que comprava? O descendente europeu, branco, já era a própria elite, não é? Uma estrutura bem diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que houve um convite à exploração do Far West, olha não, os filmes de Far West, não é? Da ocupação do oeste distante, não é? E você chegava, depois de 5 anos produzindo, a terra é sua. Não é? Demarcou a terra, cercou, produziu, a terra é sua. Aqui no Brasil não aconteceu dessa forma. Aqui no Brasil o acesso à terra se deu por compra. E manteve essa estrutura super desigual que vocês podem ver aqui. Observem só, vamos comparar essa primeira coluna com a última, não é? Então, porcentagem de número de imóveis e área total das propriedades. Então, olha só, os minifúndios e pequenas propriedades, que seriam aquelas que atendem mais à alimentação, à base familiar, não é? Elas ocupam cerca de 30% da área do território brasileiro, não é? Por outro lado, elas correspondem a mais de 90% dos imóveis rurais que nós temos. Na outra ponta, as grandes propriedades, os latifúndios, correspondem a apenas 2,3% dos imóveis rurais. Compare esses dois números aqui. 90,7% dos imóveis são de minifúndios e pequenas propriedades. 2,3% são de latifúndios. Todavia, esses 90,7% de imóveis rurais, eles respondem por apenas menos que 30% do território. E esses 2,3% respondem por quase 50% do território usado. O que mostra uma profunda desigualdade e forte concentração. Aqui você tem distribuição das propriedades por região. O centro-oeste é de longe a maior concentradora, né? Tem menor número de propriedades e a área mais utilizada também. O nordeste é que tem maior número de propriedades agrícolas, é a segunda em área utilizada, não é? Por outro lado, reflete bem aquele gráfico anterior. Apesar de ter muitas propriedades, as pequenas propriedades estão localizadas ali no Agreste e parte do Sertão, mas é uma região de profunda concentração fundiária. Isso é histórico e reflete também a nossa história colonial, não é? Eu vou passar mais rapidamente agora, porque o nosso tempo já se esgotou. Aqui uma foto das queimadas, não é? Desculpe, a anterior, falando da soja nos domínios fitoecológicos, especialmente em relação ao cerrado, homogeneizando a vegetação. Tira o cerrado, com a vegetação heterogênea, biodiversa, e bota uma plantação. Quem já viajou de carro pelo centro-oeste sabe disso. Você olha para o litoral, o quê? Você olha para o horizonte, vê uma paisagem super homogênea. Aqui está a vegetação original do Brasil, natural, e aqui as áreas que já foram transformadas. Eu chamo muito a atenção para a faixa litorânea do território e para a área de expansão da agricultura comercial, não é? Arco do desmatamento, que eu falei há pouco. Mais dados sobre a soja e o gado na região norte no Mato Grosso, não é? Olha como cresceu, gente. O número de cabeças de gado quase que dobrou em 11 anos, né? A área ocupada pela soja mais que dobrou em 11 anos. Essa partezinha aqui fala das áreas de proteção permanente. É uma legislação ambiental que regula algumas áreas que são obrigatoriamente protegidas, né? Áreas de encosta e tal. E vale comentar que recentemente houve um Código Florestal Brasileiro que foi votado já no século XXI. Tem alguma coisa aqui no texto, né? E flexibilizou muito essas áreas de proteção, valorizando o discurso produtivista em detrimento ao discurso ambiental. Aqui estão as questões. Lamentavelmente eu não vou dar conta de responder com vocês por conta do nosso tempo que já se esgotou aqui, mas eu mostro para vocês como que esse assunto é frequente na tua prova
Aqui tem uma questão de 2006, outra de 2007, 2012, 2018, bem recentemente, e 2012, né, atrás. Todas tratando da agropecuária no Brasil e no mundo. Procurem fazer essas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, mantenham contato comigo pelo fórum aqui do Camil do terceiro ano. Beleza? Bons estudos, joguem duro na prova, contem comigo. Tchau, tchau.